Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão, vou falar com você, aluno do 8º ano do ensino fundamental hoje, sobre circuitos. Mas eu vou falar aqui dos conceitos básicos para depois entrarmos profundamente na história aí sobre circuitos. Qual é o principal objetivo dessa aula, né? É permitir que o aluno possa compreender os conceitos básicos acerca da eletricidade e acerca dos circuitos. Então, vamos tratar esses conceitos para que na próxima aula nós possamos ver detalhes sobre os circuitos. Bom, quais são os conceitos que nós vamos tratar aqui hoje nesta aula? Nós vamos falar de átomos, aí é uma parte muito relacionada com a química, né? E a química, o aluno no ensino fundamental já começa a ser introduzido aos poucos na química. No ensino médio você vai ter bem divididinho biologia, química e física, o que nós, quando juntamos, chamamos de ciências, né? Então, vocês vão ver um pouco sobre átomos. Átomos está bem relacionado à química, cargas elétricas também, e aí a gente já começa a pegar um pouco para o lado da física, né? A gente vai com a aula direcionando para conceitos físicos, onde a gente vai relacionar esses átomos, essas cargas elétricas, com o conceito de condutores e isolantes elétricos, corrente elétrica, diferença de potencial ou tensão, gerador elétrico e resistência elétrica. Então hoje é uma aula que tem tudo a ver, está bastante relacionada com a física pura, né? Exceto por uma introdução aqui com química. Bom, vamos ver então aqui o que são os átomos. Os átomos são partículas extremamente pequenas que, quando se combinam, formam toda a matéria que existe no universo. Esta matéria pode formar tanto seres vivos quanto não vivos. Bom, vamos pensar em qualquer objeto. Aqui eu vou dar de exemplo uma barra de ferro. Se você puder cortar essa barra de ferro e partir ela em pedaços cada vez menores, você vai chegar a um ponto que você não vai conseguir dividir isso mais. Você vai separando ela, separando as moléculas que formam ela, até chegar num ponto que a menor porção possível vai ser um átomo. Então, o átomo seria a menor porção possível que forma toda a matéria. Quando a gente pensa em matéria, não é matéria, biologia, assim, geografia, história, não. Matéria de material, vem de material, ok? É tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Uma cadeira, o corpo humano, qualquer ser vivo que você conheça, todos os objetos ocupam um lugar no espaço, pronto, é matéria. Então, os átomos é que formam a matéria. Bom, os átomos são partículas formadas por 3 partes ainda menores, que nós dizemos então são subatômicas, né? São os prótons, os elétrons e os nêutrons. Vamos ver agora mesmo detalhes sobre essas partes do átomo. Bom, nós temos um núcleo atômico, que é formado pelos prótons e nêutrons. Os prótons vão ser aquelas partículas com carga elétrica positiva, e os nêutrons seriam sem carga. Então, você tem um núcleo do átomo contendo prótons e nêutrons. E ao redor desse núcleo, nós temos a eletrosfera, formada basicamente pelos elétrons, que, diferente dos prótons, os elétrons têm carga elétrica negativa. Numa figura fica mais fácil de entender isso. Olha só, eu representei com bolinhas amarelas os prótons, que têm carga positiva, de verde os nêutrons e as bolinhas menores os elétrons, tá? Inclusive a relação de tamanho entre o núcleo que está formado aqui por prótons e nêutrons, bem no meio aqui dessa célula. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, esse núcleo aqui, ó, formado por prótons e nêutrons. Ele é que é responsável pela maior massa
desse átomo, na verdade pela massa toda. E os elétrons que eu representei de branco, aqui eles estão até grandes demais, que eles têm massa desprezível, tá? Mas eu precisava de representar de uma forma que você pudesse enxergar. Então nós temos aqui o modelo de um átomo, em que você tem os prótons e nêutrons no centro, e os elétrons ficam girando ao redor desse centro do átomo, desse núcleo do átomo. Os elétrons, então, têm carga negativa, esses aqui, ó, têm cargas negativas. Tá aqui. Os prótons têm carga positiva, enquanto de verdinho os nêutrons têm carga neutra. Os nêutrons têm carga neutra justamente para permitir que os prótons fiquem próximos uns dos outros. Por quê? Porque cargas iguais se repelem. Quando a gente pega um ímã e coloca o lado positivo do ímã com o lado positivo de outro ímã, você não consegue encostar um no outro, eles se repelem, porque cargas iguais se repelem. E o núcleo precisa então de ter os nêutrons, ou seja, partículas sem carga, para permitir que os prótons, que são positivos, cheguem o mais próximo possível uns dos outros. Então isso é importante você ter noção aí. Mas aqui nós vamos estar muito interessados nos elétrons. O que seriam cargas elétricas agora? Vamos para o segundo conceito. O corpo pode ganhar ou perder elétrons, mas a quantidade de prótons e nêutrons não se altera neste processo. Então, o núcleo composto de prótons e nêutrons, ele é um núcleo fixo. Você não perde prótons e nêutrons assim naturalmente, com facilidade. Existem aí certos materiais radioativos que vão ter algumas exceções, mas em geral você não tem perda de nêutrons e prótons. Você só pode ter perda ou ganho de elétrons, ou seja, aquela camada mais externa que fica girando ao redor do núcleo. Então isso é importante você saber. Isso então vão formar as cargas elétricas. Se um material ganha elétrons, lembra que elétron tem carga negativa? Lembra disso? Eu falei, elétrons tem carga negativa. Se ele ganha o elétron, ele fica mais negativo ainda, não é verdade? Ou seja, ele fica com a carga negativa. Porque a tendência de um átomo é ter um equilíbrio de cargas. Ele ter a mesma quantidade de carga positiva e negativa e ele vai permanecer em equilíbrio, sem precisar de ganhar ou perder elétrons. Um átomo desse, que está em equilíbrio, que está neutro, de repente ele ganha elétrons, ele vai ficar mais negativo. Portanto, carga negativa, e a gente pode chamá-lo, esse elemento, de ânion. Agora, se ele perder elétrons, porque só os elétrons podem entrar ou sair desse átomo, né? Perder ou ganhar, se ele perder elétrons, ele vai ficar com uma redução da carga negativa, ou seja, você vai dizer que ele vai ter carga positiva, e você pode chamar ele então, esse elemento, esse átomo de cátion, ok? Ou essa molécula também pode acontecer. Bom, agora vamos falar de outro conceito. Vamos falar de condutores e isolantes elétricos. O que seriam os condutores elétricos? O próprio nome já indica, né? Condutores, conseguem conduzir. Conduzir o quê? Conduzir os elétrons. Então, permitem o movimento dos elétrons com grande facilidade. Quais são os exemplos? Metais em geral. Por exemplo, na sua casa, todos os fios lá, fio da geladeira, fio que liga o ferro, a televisão, dentro desse fio, você tem o cobre, que é um metal. O cobre, então, é um metal muito comum utilizado na condução de energia elétrica. Por quê? Porque ele é um metal e os metais são bons condutores elétricos. Condutores de elétrons. Elétrons que podem ser perdidos ou ganhos pelos átomos. E os isolantes térmicos? O isolante é o contrário do condutor. Ele isola, né? Ele, então, é capaz de resistir ao fluxo de elétrons. Como exemplo, nós temos o plástico e a borracha. Voltando lá nas tomadas da sua casa. O fio, ele pode até ter o cobre por dentro, mas ele é coberto por uma borracha, né? Então, a borracha e o plástico são isolantes. Eles vão isolar, né,
condutor elétrico que está ali no meio, e isso vai impedir que você leve um choque se você colocar a mão ali. O isolante, então, ele é um mau condutor de energia elétrica. Ele não conduz bem energia elétrica. Ok, agora que já sabemos aí de onde que vem a eletricidade, né, que vem do movimento de elétrons, agora que nós sabemos aí que existem bons condutores e maus condutores de energia elétrica, né, ou de elétrons, vamos ver o que seria uma corrente elétrica. A tendência dos elétrons dentro de um material qualquer é ficar indo em todas as direções. Só que, caso essas cargas elétricas tenham um movimento ordenado e na mesma direção, ou seja, eles vão andar em ordem e indo no mesmo sentido e na mesma direção, aí você tem o que a gente chama de corrente elétrica. É isso que acontece também nos aparelhos da sua casa. Quando você liga lá na tomada, eles vão percorrer um fluxo ali, ó, na mesma direção. Eles vão sair da tomada e vão em direção ao aparelho elétrico, né, que você quer que funcione. Como você colocou uma ordem nesse fluxo de elétrons, né, essas cargas elétricas, então, o que você vai ter é uma corrente elétrica. Ela é ordenada e ela segue a mesma direção e sentido. Ou seja, se ela for para a direita, todos os outros elétrons também estão indo para a direita, ali naquela mesma direção. Se ela for na vertical, se ela for na horizontal, qualquer lado que os elétrons caminharem, a carga elétrica caminhar, todas as outras também vão estar seguindo. Então, mesmo sentido e mesma direção. Isso seria uma corrente elétrica. Outro conceito importante para depois a gente entrar em circuitos. É bom você entender o que é diferença de potencial, também conhecido como tensão elétrica. A tensão elétrica, ou diferença de potencial elétrico, está relacionada com a diferença de cargas existentes entre dois pontos, o que gera uma corrente elétrica. Então, olha aí, a gente viu corrente elétrica e a gente viu aqui que diferença de potencial tem tudo a ver com corrente elétrica. Eu preciso que um ponto para o qual eu quero transmitir corrente elétrica, ele tenha cargas diferentes do outro ponto. De forma que os elétrons, você precisa que esses elétrons eles saiam de um ponto e vá para o outro. Para que isso aconteça, você tem que ter uma diferença de potencial, ou seja, uma diferença de quantidade de cargas elétricas. Por exemplo, esse aqui está muito negativo e esse aqui positivo. O que significa isso? Tem muito elétron aqui e pouco aqui. Então, a tendência da carga elétrica, né, é fazer esse percurso. Ao fazer esse percurso, você tem o mesmo sentido e mesma direção num fluxo. O que é isso? Corrente elétrica. Então, se você tem uma diferença de potencial, você vai formar uma corrente elétrica, desde que tenha o material suficiente para conduzir de um ponto ao outro, ok? Bom, e um gerador? O gerador é mais fácil de imaginar. Gerador é aquilo que gera algo, ou seja, é o que gera energia. De onde que vem essa energia? Então, é um dispositivo capaz de transformar diferentes tipos de energia em energia elétrica. Aí temos como exemplos aí as pilhas, as baterias. Aqui eu coloquei uma bateria vista de cima, onde você vai ter os dois polos aí que você vai ligar aí o seu aparelho elétrico. E isso é um gerador, ou seja, é aquele componente que vai gerar a energia, né? Que é a fonte da energia elétrica, a fonte dessa carga elétrica, que vai gerar esses elétrons correndo aí através de determinados componentes em um fluxo e sentido direto, formando uma corrente elétrica. Esse é um assunto que está muito relacionado à nossa vida, porque é um assunto que está dentro das nossas casas, né? Está no seu chuveiro, está na sua geladeira, está nas suas tomadas, no seu computador, e é um assunto que é importante nós termos uma noção básica, até para nos protegermos dos riscos que tem de trabalhar com a eletricidade. Então, o entendimento do assunto nos dá uma noção do que é falar de eletricidade, o que é eletricidade, e também a ideia de que a eletricidade ela também pode percorrer o nosso corpo. O que eu quero dizer com isso? As células do nosso corpo funcionam também com cargas elétricas. Então nós somos uma máquina, um robô, professor? Não, não é bem assim. Quando a gente trabalha
com a energia elétrica dentro de casa, a gente trabalha lá com a voltagem, né? 120 volts, 200 volts. Quando a gente fala nas nossas células, a gente também tem voltagem, só que a gente trabalha com milivolts, né? A milésima parte do volts. Então a gente também está falando de cargas elétricas, de energia gerada por causa de movimentos elétricos. Daí alguma semelhança entre os seres vivos e as máquinas, né? Bom, e resistência elétrica? Então nós já vimos aí o que são bons condutores de eletricidade, maus condutores, nós vimos o que é corrente elétrica, e nós vimos o que é um gerador, o que é uma tensão elétrica, e agora nós vamos ver o que é resistência. Também falando aí de aparelhos dentro da sua casa. Chuveiro, ferro e as próprias lâmpadas possuem resistência elétrica. Vamos ver o que é isso. A resistência elétrica, então, é a capacidade de um corpo de se opor à passagem de uma corrente elétrica. Quando eu falo se opor, eu estou falando de resistência mesmo. É um corpo que resiste à passagem de elétrons. Repare que é diferente de ser bom condutor ou mau condutor, tá? Eu tenho uma borracha. Se eu tentar transmitir energia elétrica por uma borracha, não vai ser bem sucedido. Ela é muito ruim para isso. É um mau condutor. Uma resistência, ela pode ser um ótimo condutor do ponto de vista de ser um material metal, por exemplo. É quando você abre o seu chuveiro e tem a resistência do chuveiro lá, aquele ferrinho todo enroladinho, aquilo é uma resistência. Só que não é que ele é um mau condutor, o material é um mau condutor. A questão ali é que ele é um fio muito mais grosso, né, mesmo que ele seja feito de cobre ou de um material metálico. E ele é todo enroladinho, porque se você desenrolar ele, você vai ter um fio muito comprido. O que acontece então? Se você tem um fio muito grosso e muito comprido, a distância que o elétron tem que percorrer é muito maior, não é verdade? Além disso, o fio é muito grosso. Ele apresenta então uma resistência à passagem de elétrons. Por causa disso, o que acontece é que na hora que passa essa carga elétrica ali, por essa carga ficar muito tempo ali tentando ultrapassar esse material, vai haver o aquecimento. Então todo o material da sua casa que aquece, como é o caso do ferro de passar roupa, do chuveiro, uma misteira, aquece por causa disso. Quando uma misteira estraga, você vê que tem aqueles ferros bem grossos lá dentro dela. Aquilo ali é muito resistente à passagem de elétrons, e isso vai fazer com que a energia desses elétrons seja transformada em calor, porque a energia precisa de ser liberada de qualquer forma. E aí você tem esses aparelhos que aquecem bastante aí, que nós utilizamos ao nosso favor. E a lâmpada aqui, que tem esse exemplo aqui, ó, nós temos então essa parte amarela da lâmpada aí, que está representando aquela parte de vidro, nós temos em cinza aí a base da lâmpada, e eu apontei aqui para a resistência da lâmpada, que eu coloquei aqui com esse fio vermelho aí. O que acontece então, que esse ponto de resistência da lâmpada, quando chega a energia elétrica aí essa carga elétrica, né, esses elétrons eles têm dificuldade para passar nessa resistência, só que aqui ao invés de ser transformada apenas em calor, que a gente sabe que a lâmpada fica quente também, parte dessa energia que não consegue passar ali com facilidade é transformada em luz, energia luminosa. E daí a ideia de resistência elétrica. É isso que eu queria falar com vocês. Os pontos principais da aula hoje, que vão ajudar muito na próxima aula, é o conceito de corrente elétrica, né? Ou seja, essa carga elétrica, né, percorrendo um fluxo no mesmo sentido de direção. A diferença de potencial, então, para haver corrente elétrica entre dois pontos, precisa de que um tenha uma carga diferente do outro, né, que tenha uma diferença de potencial. O gerador elétrico, que é aquele que vai ser a fonte de energia. E a resistência que nós acabamos de falar aqui. Aqui é uma referência bibliográfica aqui para você pesquisar mais sobre o assunto. Um pouquinho mais de referência. É isso. No mais, um grande abraço para vocês e bons estudos.